Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo. Caronas de todo o Brasil, de todo mundo. Eu tô aqui com o Antônio Meira Júnior, eu, Jorge Moraes, com Antônio Carlos Silva também, gente. Eu em Pernambuco, nesse Recife, nessa capital do frevo. Antônio Meira Júnior na Bahia, na São Salvador, que cidade! E também Antônio Carlos Silva, que parece um pinguim no Paraná, porque o modo Camboriú dele parece que tá meio que de lado, viu? O cara tá numa beca danada, mas é isso. A gente vai falar hoje sobre eletrificação, sobre o universo dos carros elétricos, de alguma maneira, sim, mas antes de entrar nesse assunto, eu começo com o Antônio Carlos Silva, agora nesse ponto, porque o que está acontecendo com a indústria? No Paraná, a Volkswagen está completamente congelada já há um tempo, Antônio. Está faltando semicondutores para tudo que é lado, as montadoras estão puxando os cabelos e a situação está meio difícil. Vai faltar carro no Brasil até quando? Pois é, Jorge, aqui no Paraná a Volkswagen fabrica, só está fabricando um modelo, que é o SUV T-Cross, né? Você está esquecendo de saudar os caronas? É que houve? Está com raiva do povo? É verdade, os caronas, eu fiquei empolgado aqui, Jorge. Aos caronas aí, nossos amigos, caronas, venham com a gente para esse mundo do automóvel, fique sabendo dessas novidades, das nossas opiniões, porque aqui nós damos as nossas opiniões pessoais, o que nós achamos dos carros, que nós andamos, que nós testamos, porque o nosso negócio é automóvel. Meu, Jorge Moraes e Meira Júnior. Você quer perguntar, Eduardo, o que é esse podcast, né? Quer perguntar, Eduardo, por mim, não? Eduardo, o que é esse nosso podcast Carona? Este é o melhor podcast do mundo. É isso, segue, Antônio Carlos. Bom, é o seguinte, então, como eu estava dizendo, a Volkswagen aqui do Paraná parou por alguns dias a produção do SUV T-Cross, e isso por falta de semicondutores. Diz que volta dentro de 10 dias, mas ninguém sabe. Eu conversei esses dias atrás com o Pablo Dissi, o CEO da Volkswagen, perguntei isso para ele, e ele disse, olha, tudo é uma incógnita, nós temos um planejamento, né? Agora, esse planejamento pode falhar, porque isso tudo vem de fora. Então, a indústria, os carros se modernizaram, os carros ficaram, a maioria, automáticos, os carros têm centrais multimídias de última geração, e tudo isso é eletrônico, tudo isso depende de semicondutor. E o que não tem no mercado mundial hoje é semicondutor. Olha a Chevrolet que aconteceu aí, ela está com a produção parada dos carros que mais vendem no Brasil e não sabe quando vai poder voltar. Antônio Meira Júnior, e aí, meu amigo? Tudo bem com vocês? Caro ouvinte, de onde você esteja, muito bom falar com você. Realmente a situação está muito complexa, tanto que tem carro que tem menos semicondutor vendendo mais. Se você não tem uma direção com assistência elétrica, você gasta menos com o semicondutor. Se você não tem central multimídia, se você não tem controle de estabilidade, controle de tração, tudo isso, menos airbag, você vai precisar de vários pontos de sensores. Você vai ter a oportunidade de vender mais por conta disso. Tem carros, por exemplo, como é o caso do Chevrolet Onix, que acabou de perder a liderança para o Hyundai HB20, porque a produção está parada desde abril, né? Então, o carro era líder já há vários anos e perdeu por conta disso. É um carro que já sai de série, de fábrica, com 6 airbags, não tem semicondutor, não tem como rodar a máquina. E você acha que o HB pode se tornar o carro mais vendido do Brasil esse ano, nesse ano polêmico, pandêmico, Júnior? Pode ser sim, é um produto muito bom e aquela coisa, quando está sendo mais vendido, a chancela do título de mais vendido é muito forte, né? E isso pode dar o HB20 uma outra chance nessa briga, porque ele começa a ter os holofotes para ele, né? Então isso ajuda bastante, é uma coisa que agrega bastante ao produto. Essa situação de um mais vendido realmente faz efeito. Mas agora no mês de maio, os carros, como você disse, os carros que não têm tanta tecnologia, tanta eletrônica embarcada, cresceram também. O HB20 ainda tem uma eletrônica. O Fiat Argo,
por exemplo, foi o carro mais vendido em maio. Mas o Argo mais vendido foram de versões mais básicas. Sim. O Argo, lembrando, ele só tem câmbio automático com motor 1.8 e essas versões venderam pouco, ou seja, para essas versões com maior valor agregado, mais tecnologia, ficou mais complicado. Mas aqui, a marca vai mostrar, o Argo foi o mais vendido, não importa qual. Sim, em segundo lugar, teve a Fiat Strada também, a nova Strada, que também foi o segundo carro mais vendido. Lógico, tem uma tecnologia menor, porque as versões mais vendidas são as versões mais simples, só que isso vai lá no cômputo geral, é o carro que mais vendeu, né? Mas a gente torce aqui para que a indústria, de alguma maneira, se recupere. Exatamente. Não tem uma explicação técnica direta, Caronas, mas eu digo o seguinte, como é que você concorre com as Big Techs, que são as empresas de tecnologia, as empresas de eletrodomésticos, por exemplo, que todos os anos trocam seus processadores, seus semicondutores? Um carro não faz isso assim. Um carro passa 3 anos em linha, usando o mesmo semicondutor, durante esses 3 anos. E quando ele muda o Model Y num conceito de um facelift, de uma reforma legal de produto, no 4º ano, por exemplo, é que você vai ter essa novidade em termos de tecnologia, esse ingresso de tecnologia assim dentro do automóvel. É difícil você concorrer com essa turma, viu? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, né, 3 fábricas de semicondutores nos Estados Unidos para poder resolver a bronca por lá. E a gente tem que resolver a bronca. Algumas empresas precisam acordar para isso. Pois é, e aí eu gostaria de agora aproveitar essa coisa de menos componentes a bordo para entrar no nosso tema aqui de elétricos. Você que nos escuta, às vezes pode entender que um elétrico é mais complexo. Não, um elétrico ele tem muito menos componentes, porque você vai ter várias coisas que você não vai usar, que você usaria no motor a combustão. No elétrico puro você vai usar muito menos equipamento e ele é mais rápido de ser montado. Já um híbrido, que é outra situação que a gente vai abordar aqui, não. O híbrido ele tem um dobro de powertrain, então você vai ter ali pelo menos 2 motores, um elétrico e um propulsor a combustão, então você vai ter mais coisas. Já o elétrico puro, 100% elétrico, ele é um carro muito prático de ser montado e que tem muito menos equipamentos e que vai refletir até na sua manutenção, vai ser uma manutenção mais simples, tanto que tem muita marca que vende carro elétrico que dá revisões gratuitas, porque não tem troca de óleo, não tem muita coisa para trocar. Não tem o que fazer, né, meu amigo? Tem que levar o cara para tomar um café na concessionária. Para atualizar o celular dele lá. O software, de alguma maneira. O carro elétrico tem poucas peças, menos peças móveis, né? E a eletrônica de ponta do carro elétrico está mais no quesito segurança. As questões de segurança, ACC, na telemática dele. Então, isso é onde está mais a eletrônica dele. E, Carona, você comprando um carro elétrico não vai tomar choque na chuva. Não vai tomar choque se passar por uma baita lama, uma baita poça, um SUV, por exemplo. A gente tem hoje em oferta no mercado, a gente já vê essa eletrificação acontecendo por parte da Lexus, por parte da Volvo, os carros híbridos no Brasil. A Essência começou aí com o Prius mandando ver, a gente lembra disso muito bem. Aí vem continuando a Audi com o processo de ter o carro 100% elétrico, o e-tron, agora o GT, também o seu modelo esportivo. E vai ter o Q4 também pela frente, né, Antônio Carlos? Se você não falar do Ravix, você não tem sossego. Aliás, eu até vou aparecer aqui na câmera de novo, só para olhar a sua cara, quando a gente fala do Ravix. Que coisa mais linda! Eita, meu Deus! Mas nessa situação de eletrificados e elétricos, tem 2 coisas que a gente pode observar, né? O que vocês falaram aí de Toyota. A Toyota foi pioneira em eletrificação híbrida com mais volume com o Prius. É um Depois modo ela veio regenerativo, não é plug-in? Exatamente, não é plug-in, vai continuar assim. O Corolla Cross é assim, o RAV4 é assim, então a marca está crescendo nessa situação de oferecer carros híbridos. Então ela é líder nessa situação de híbridos. E nas marcas premiums, a Volvo que anunciou há poucos dias atrás que só vai ter uma linha completamente híbrida, eletrificada no Brasil, vai ter um carro elétrico e tudo, e eles falaram com muito orgulho que o país, depois da Noruega, é o primeiro a adotar essa medida. E aí eu também gostaria de fazer uma crítica. Eu acho que foi uma decisão
nobre, mas muito precipitada. Eles entregaram o mercado de diesel completamente para a Land Rover, porque outros países maduros, como os Estados Unidos e a Alemanha, continuam oferecendo o portfólio mais amplo. Eu acho que não era ainda o momento da Volvo fazer essa transição. Queria colocar isso para vocês aí, essas duas questões aí, que essas duas marcas que têm uma oferta maior de produtos eletrificados, a Toyota e a Volvo. Isso vai fácil até 2030, né, gente? O motor a diesel em países como o Brasil, por exemplo, que é um mercado relativamente competente no segmento a óleo, né? Quando a gente encontra aí as variações do uso do combustível, tanto para o transporte de uma maneira geral, para o agro de uma maneira geral, não é uma questão da Volvo. A Volvo está lá em uma outra divisão, está lá com seus caminhões a diesel. É uma outra empresa, não é a Volvo Cars, é uma outra situação. Ok, é uma outra situação. O que eu quero deixar aqui claro para o Carona, entender de uma maneira geral, e assim, colaborando e concordando com o que Antônio Meira Júnior pontuou agora, cedo demais sim, mas é uma estratégia tão silenciosa diante da indústria que a gente não conseguiu captar ainda. Agora, se o mercado brasileiro, né, esse acerto da Volvo em dizer, olha, eu estou por aqui, o meu momento híbrido está bacana, eu consegui fazer com que os meus carros a diesel fossem substituídos pelos meus modelos híbridos, né? Isso aconteceu com o XC90, com o XC60 principalmente, e digo isso, agora ela perde uma fatia de mercado estradeiro de alguma forma. É aquele perde o consumidor mais tradicional. O tradicional não aposta. E eu acho que não tinha necessidade de fazer isso ainda, porque os carros continuam em produção. Então, se você está com um carro em produção, você bota lá no seu portfólio. Se o cara quiser levar, ele leva. Eu acho que essa filosofia de venda no Brasil, eu sou a única, eu acho que o consumidor não está ainda nessa vibe ainda de completamente alinhado com essa estratégia. Eu sou mais verde. Eu acho que não vai dar um efeito por agora, não. E eu tenho outro lance também aqui, viu, Antônio? Me permita, Antônio Carlos Silva, você vai falar, eu sei disso. Essa falta de confiança que ainda existe do consumidor, porque a infraestrutura não ajuda. Recentemente eu fiz uma trip com o Antônio Meira da Bahia até Natal, voltando para Pernambuco. A gente acompanhou um pouco do desenvolvimento dos eletropostos pelo caminho do planejamento. Que vai ter. Isso vai ter pela frente. Mas, por exemplo, quem tem um carro elétrico hoje, ele não tem coragem de fazer uma viagem de 400, por exemplo, sair do Recife para o Rio Grande do Norte, porque lá ele precisa entender se tem alguma tomada trifásica, se ele vai parar o carro por muito tempo, se ele vai ficar na praia ou em algum lugar. É desconfortável ainda. Quem está apostando no modo urbano de conviver com o carro elétrico, ou no máximo percorrer 150, 200 quilômetros. Só pontuar, Jorge, que os Volvo são eletrificados, o elétrico puro ainda vai chegar em setembro. Isso. O eletrificado, o híbrido plug-in, é tranquilo fazer isso. O Volvo dá 40 km puro, depois mistura. Isso, agora a gente está vendo aí o advento dos novatos, entre aspas, o Zoe, que é um veterano mais novo modelo, a gente está vendo o Leaf, que é o mais vendido do mundo da categoria, Bolt, o 500, o Bolt, o Fiat 500 está chegando, o 208 GT também que está chegando ao mercado brasileiro. Essa turma dos 250 mil, que é caro pra não é fácil você olhar de uma maneira geral e saber que você vai precisar da infraestrutura. E eu recomendo sempre às pessoas que queiram comprar um carro elétrico, Antônio Carlos Silva e Meira Júnior, pergunte primeiro ao seu síndico no prédio se você pode fazer a instalação da sua tomada na garagem ou do wallbox, porque você vai precisar carregar e a gente vai saber que a infraestrutura vai ser levada em consideração. Jorge, é o seguinte, falando sobre carros elétricos, agora, duas opiniões. Os híbridos, esses híbridos que o Meira citou aí, aqui no Brasil, os da Toyota, eu, pessoalmente, não gosto muito desses carros híbridos. Eu gosto do híbrido plug-in, que é aquele carro que você tem uma bateria maior, que você pode fazer uma viagem curta com ele e voltar. E se a bateria acabar, você tem um motor a combustão. Esses híbridos, como o Corolla, como o Corolla Cross, esses carros
o motor elétrico dele serve para você percorrer pequenas distâncias de um semáforo a outro dentro da cidade. Ou os carros elétricos, que estão vindo agora com uma autonomia muito maior. O Zoe, por exemplo, que tinha 150 km, já tem 350 km de autonomia. Os carros da Audi, alguns carros, chegam a 600 km. Eu consigo ir hoje de Curitiba a São Paulo, são 400 quilômetros, sem abastecimento. Mas eu vou fazer em julho uma viagem de 700 quilômetros pela Eletrovia Paranaense, a primeira eletrovia que foi criada. Vai de Paranaguá, que é no litoral do Paraná, quilômetro zero da BR-277, que é o Porto, até o quilômetro 700 da 277, que é nas Cataratas do Iguaçu. Em Foz Você não vai do Iguaçu. chamar a gente, não? Nessa eletrovia... Você não vai chamar a gente? Vídeos né? elegantes. Ela é da... Ele vai de lua de mel. Serão muito bem-vindos. Vamos todos de carona nessa viagem, eu acho. Não vai, não. Eu vou armar para a gente ir todo de carona nessa viagem. Ele não vai, não. Daí, são 12 postos. É uma eletrovia feita pela Copel, que é a Companhia de Energia do Paraná, e Itaipu. Então, são 12 postos em cidades diferentes. Então, você vai hoje de Curitiba a Foz do Iguaçu com um carro que tenha 150 km de autonomia elétrica, já você consegue ir até de Curitiba ou de Paranaguá a Foz do Iguaçu, do litoral até a divisa com a Argentina. Então, eu farei essa viagem e com um carro que, independente, de repente, o carro que eu pegar, eu posso andar mais da metade da viagem, mas farei para ver como é esse abastecimento, onde é que ficam esses postos de abastecimento, né? Agora, os carros que têm uma autonomia maior, como já falei, os Audi, que têm mais de 600 km de autonomia. Audi, Jaguar também tem uma autonomia muito boa. Você vai de Curitiba a Porto Alegre, são 750 quilômetros, com uma abastecida, né? Então, isso vale a pena. Aí sim, nesses carros, eu ponho um fé maior. Agora, isso que são plug-in, ou puro elétrico ou híbridos plug-in. Esses carros eu gosto. E que carro elétrico você teria na sua garagem, Antônio Carlos Silva? Eu teria um Audi e-tron, primeiro, o SUV, aquele primeiro que chegou, já mais modernizado, já tem mais autonomia, apesar que a autonomia dele já era boa. O do Volvo ou o Sportback? Não, o SUV lá, não o Sportback, o outro. Eu teria um e-tron Sportback. E você, Meira Júnior? Eu também iria no Sportback. A gente vai considerar essa pontuação para o Ravix. Na próxima temporada do Carona, do nosso podcast, a gente vai ter convidados aqui com a gente, né? E essa próxima temporada a gente vai convidar essa figura amiga para poder bater um papo aqui, a gente trazer e trocar uma ideia para ampliar esse nosso tema e conversar mais sobre carro elétrico. Baterias, como é que a gente fala da garantia das baterias? Isso que assusta o consumidor. As baterias que duram 5, 6, 8 anos, acho que eles estão preparados para poder fazer esse trabalho de reposição. E de boa, gente, vamos contar no dedo aqui quantos amigos de vocês ou conhecidos têm um carro com mais de 10 anos na garagem. Pouca gente demais, né? Imagina quando essa bateria der 5, 6 anos, eles fizerem a reposição daquilo que for necessário e andar por a maioria tem cobertura aí para 8 anos, né? Dessa parte eletrificada do produto, quando ele é híbrido, que é o grande problema, né, da eletrificação, é a bateria. É o maior problema, não é o motor, não é nada. O problema é a bateria, e a bateria também, por ela ser problemática e por ela ser grande, ela aumenta o peso do carro, mas em compensação, como eles instalam essas baterias no assoalho do carro, a parte de dirigibilidade do carro, o centro de gravidade fica baixo, e esses carros também são muito gostosos de dirigir por conta disso. São carros que têm um torque alto e quase instantâneo, com a bateria baixa. Então, quem ainda não, você que está nos escutando, que ainda não guiou um carro elétrico, faça essa experiência, nem que você faça um test drive de concessionária, porque é uma coisa muito bacana. É isso, gente. E vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Qual seria a dica para quem quer comprar um carro elétrico, quer estrear e fazer isso de forma muito direta? Eu tenho confiança no carro elétrico, não vejo problema algum. Acho que daqui a 2 anos, em até 2 anos, eu devo ter um carro elétrico na minha garagem, na família, aqui em algum momento. Esperando somente a condição financeira também melhorar um pouco, né? Porque ricos são vocês dois aí. Eu acho que... Olha quem fala. Eu acho que é muito interessante. A gente falou de marca premium e agora eu queria ver com vocês aqui a escolha da hora da verdade aqui de 3 produtos generalistas. Bolt, Zoe e Leaf. O que vocês teriam em casa? Eu teria o Nissan Leaf, de boa.
Acho que aquela experiência de dirigir o carro em várias oportunidades que eu tive, e você também, Meira Júnior, um big drive que a gente fez na Espanha, provando tudo do carro em diversas situações de condução, extremas situações de condução. Aproveitar e mandar um abraço pro Rogério, né? O Rogério fez aniversário, Rogério, viu, gente? Vocês ligaram para ele ou não? Um dia desse aí, vale a pena a ligação ainda, pro grande Roger. É isso, eu teria o Leaf. E você, Antônio? Qual, Antônio? Eu? Então, Claro. Eu teria... É o seguinte, eu vou puxar a brasa um pouquinho para a minha sardinha aqui e avisar que aqui, inclusive no Paraná, os carros elétricos, não eletrificados, elétricos puro, não pagam nenhum imposto. O imposto aqui é zero para carro elétrico. Pernambuco também. O novo Renault Zoe. Teria o novo Renault Zoe. Carro elétrico mais vendido na Europa. Né? Eu não posso ter aqui, morando em Salvador, nenhuma desses dois que vocês escolheram, porque por estratégia que eu considero equivocada dessas duas marcas, da Nissan e da Renault, que por acaso fazem parte de uma aliança, Salvador hoje tem mais de 40 pontos de carregamento, as marcas premium, BMW, Jaguar, Audi, todas elas vendem carros elétricos aqui, e infelizmente essas duas marcas que eu falei, Nissan e Renault, não vendem. Então eu posso comprar o carro aqui, mas teria que levar, por exemplo, para Recife um Zoe para fazer revisão, e é inviável. E quem começou a vender aqui o elétrico oficialmente foi a Chevrolet, e o Bolt é uma boa opção, é um carro com monovolume, então a minha opção seria o Bolt. Então se você vai de Bolt, eu queria só entender um pouco mais, porque, Antônio Carlos Silva, vou abrir a câmera aqui para a gente bater esse papo de cara, olho no olho. Você desse tamanho, com a família gigante, um filho com quase 2 metros de altura, você teria o Zoe por causa do Kaique, né, meu amigo? Kaique, beijo pra você. Eu sei disso. Não gagueje, não gagueje. Para aí, não gagueje, não. É a hora da verdade. A família aqui só anda junto quando viaja. Quando desce para Camboriú, vai para algum lugar. Só anda junto. O resto, cada um pro seu lado. Eu usou para o carro, seria um segundo carro. Um carro para andar na cidade, para eu trabalhar, para minha mulher também trabalhar, no supermercado, fazer essas coisas, né? E para o meu filho, daqui no futuro, daqui a 1 ano, vai poder pegar o carro e ir para a escola. É isso aí. Pesquise sobre carro elétrico, carona, porque veja aquele que cabe no seu bolso, na sua intenção. Começar agora e apostar nessa fidelidade é legal também, desde que você saiba o que está comprando, diante da tua necessidade, diante daquilo que você precisa do automóvel, o que ele pode te entregar também. Essa é a dica primária que a gente dá por aqui. Eu, @Jorge Moraes, para você me encontrar no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. O Antônio Meira Júnior falou também. Aonde quer que você... Se você digitar Jorge Moraes no Google, cara, vai aparecer um cara tão bonito para vocês verem. Que coisa mais linda! Sei não, viu? Sei não. É um gatão. Aquele cara que mora lá na França, Agora, e antes que alguém pergunte, Tesla não é vendido oficialmente no Brasil. Não. Então, a não ser que você seja muito rico para fazer importação direta do carro e depois resolver o que você vai fazer com as peças dele. Então, só para ficar claro, Tesla não é vendido oficialmente no Brasil. Não! Depois a gente conversa sobre Tesla. A gente fala depois que a gente vai convidar a Paito, que é o maior vendedor de Tesla do Mercosul, para conversar com a gente, viu, Paito Motors? Ele vai bater esse papo com a gente, os carros que vêm por aqui, na JBS Motors também. Isso não é merchan, não, viu, gente? É lembrando os caras. Ele deve estar vendendo alguns aqui em Curitiba, porque eu já vi vários. Vários não, já vi alguns, 3 Tesla aqui em Curitiba. Então é isso aí, gente. Eu sou Antônio Meira Júnior, estou em @AntônioMeiraJR, onde vocês buscarem aí nas redes sociais. Um grande abraço. Deem notícias pra gente aí por meio das nossas redes de pautas. Grande abraço. É isso. Antônio Carlos Silva. Olha, eu estou no @Antônio Silva e você acha aí em todas as redes também, ou no @Vamos de Carro com Antônio Carlos. É isso aí. Eduardo Silva, você que faz os trabalhos técnicos do nosso podcast, não esqueça de dizer que ele é o quê? O melhor podcast do mundo. E a gente se encontra num próximo episódio, porque essa temporada, gente, tá chegando ao fim, e na próxima temporada do Carona, porque assim, é como Netflix e Amazon, viu? Aqui não é igual a todo mundo, não. A gente tem uma temporada que é uma sessão de vários podcasts para você se divertir, você entender, discutir com a gente. E depois a gente vai ter agora
uma nova temporada pela frente que vem por aí com convidados e depois caronas serão convidados para participar com a gente também. E você não perde por esperar, porque aqui a voz do povo é a voz de Deus e a voz de Deus fala em nome da bondade. É isso aí, Carona. Amém. Tchau, valeu. Valeu, gente. Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.